O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. A Deus o que é de Deus. Você reconhece esta frase? É claro que sim, só que é mais comum nós ouvirmos a primeira parte dela, a César o que é de César. É que a maioria das pessoas prefere omitir a segunda parte porque ela é comprometedora. É certo que damos a César o que é de César, mas e a Deus? Os judeus tentam pegar Jesus em alguma palavra para terem de que o acusar. Primeiro vêm os religiosos e legalistas fariseus, junto com os herodianos, que eram mais políticos, que paparicavam o rei Herodes. Lembre-se de que Herodes e os outros reis que passaram por Jerusalém durante o domínio romano eram meros fantoches de Roma. Depois de tentarem bajular Jesus, dizendo que ele era isso e aquilo, os fariseus e herodianos perguntam: é certo pagar imposto a César? Imediatamente Jesus os chama de hipócritas por testá-lo. Se ele respondesse que era certo, eles o acusariam de traidor e inimigo dos judeus. Se dissesse o contrário, seria acusado por eles de subversivo e inimigo dos romanos. Jesus pede uma moeda usada para pagar o imposto a César e pergunta de quem é a efígie e a inscrição na moeda. De César, respondem eles. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles saem dali admirados com a resposta. Jesus sempre tem uma resposta para tudo, mas pode não ser aquela que nós esperamos. Como aqueles fariseus e herodianos, nós tentamos prendê-lo dentro dos nossos próprios limites, nós tentamos controlá-lo, sempre visando os nossos próprios interesses. Não é assim? Levamos no bolso uma moeda de 3 faces. Eu, primeiro, César e Deus. Nesta ordem. Ao crer em Jesus, você abre mão de sua própria vontade, aquela que levava você cada vez mais longe de Deus. Não que ao se converter você perca a própria vontade. Ela continua ali, querendo botar as asinhas de fora, e de vez em quando ela vai acabar até assumindo o controle, só para você ter que se arrepender depois. Com o tempo você descobre que a comunhão com Deus é o que transforma a sua vida. E não há nada melhor, não há coisa melhor do que viver fazendo a vontade dele, e não a sua própria vontade ou a de César. Não que você não precise mais obedecer ao governo e às autoridades, ou fique isento de impostos, nada disso. Você precisa dar ainda, você ainda tem que dar a César o que é de César, mas sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. E ele merece a melhor parte, sabia? Pois tudo o que você é e tem veio dele. Quer saber como ele às vezes se sente conosco? Experimente dar um chocolate de presente ao seu filho, e depois peça um pedacinho. Se o seu filho negar, você saberá como Deus se sente quando você não compartilha com ele tudo o que recebeu. Os fariseus e herodianos não queriam dar a Jesus coisa alguma, nem mesmo o reconhecimento que lhe era devido. Davam a César o que era de César, isso sim eles faziam, mas não a Deus o que era de Deus. Nos próximos 3 minutos será a vez dos saduceus tentarem pegá-lo em alguma palavra. Visite www.3minutos.net.